time. Era uma proposta que parecia razoável e tudo mais tal. Porém, ele foi para o Bahia. Então, o Bahia contratou o Everton Ribeiro. Mauro, a proposta que o Flamengo tinha apresentado para ele, você tinha entendido como uma razoável. Olha, é isso aqui, temos esse negócio para apresentar para o cara, um jogador muito importante e tal, mas que ia ser reserva. E ele vai com o Bahia. Ele vai para o Bahia. Acho que são duas conversas aí. Primeiro, a ida dele, né, a saída dele do Flamengo, um jogador bem importante, vai para o Bahia. E a segunda é o Bahia. Bahia fazendo uma contratação que não é pouca coisa. Tinha outros times aí de olho. Até o São Paulo estava meio namorando aí o Everton Ribeiro, o Dorival se dá bem com ele e tudo mais. Ele vai para o Bahia. Ele fez 391 jogos do Flamengo, 45 gols e foi campeão de 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 1 Copa do Brasil, 2 Supercopas, 1 Recopa e 3 Cariocas. Tem 34 anos. Vai para o Bahia o Everton Ribeiro, Mauro. Eu acho absolutamente natural isso tudo que aconteceu. O Flamengo fez uma proposta, eu não faria nem essa proposta, eu agradeceria, diria tchau. Acho que é um jogador já em declínio, 35 anos, vai fazer dia 10 de abril. Já foi reserva no final da temporada passada. Com a chegada do De La Cruz, ele correria o risco de ser reserva do reserva, porque se jogar no 4-3-3 o Tite, está arriscado ao Gerson ir para o banco. Né? É verdade. Pode o Gerson parar no banco. Aí ele seria o quê? Reserva do Gerson? O Gerson reserva do meio campo? Tem Alan, concorrência enorme no setor. Então, você vai pagar... E o detalhe, a proposta do Flamengo foi muito generosa. É uma proposta com um salário igual. Outros jogadores renovaram em tempos recentes com redução salarial porque não tinham mais a mesma importância. Essa condição ele conquistou com o futebol dele e tudo mais, merecidamente, mas há alguns anos, quando fez o último contrato, quando ele era mais jovem. E tinha um outro rendimento, físico inclusive. O próprio Tite já estava descartando utilizá-lo como um meia pela direita, como um ponta, porque ele já não tinha força para fazer o trabalho de recomposição, ajudando o lateral. Isso ficava bem claro nos jogos do ano passado, pelo lado direito. Então a ideia era utilizá-lo como um reserva da Arrascaeta. Eu acho um pouco demais, até para o Flamengo, com essa condição financeira muito boa que tem hoje, você ter um reserva tão caro. O Palmeiras tinha um reserva caro que era o Lucas Lima, lembra? Durante um tempo. Seria algo parecido. Eu acho que é muito dinheiro por mês e, consequentemente, por ano. E por 2 anos, então, para um jogador mais velho e que custa caro. Ou seja, o peso dele dentro do elenco foi caindo, a tendência é cair cada vez mais. No Bahia é diferente. O Bahia agora é SAF, tem dinheiro, tudo, mas está numa fase diferente do Flamengo. O Bahia quase caiu, o Flamengo disputa em outro patamar. Deveria ter disputado o título, não disputou por incompetência do próprio Flamengo. Mas tem uma outra situação. Talvez o Bahia amanhã esteja disputando com os principais times do país pelos grandes títulos, mas hoje não é essa a realidade. Então essa contratação para o Bahia é interessante porque ela tem um impacto de pegar um jogador importante, embora veterano, de um clube que tem feito grandes investimentos e participado das grandes competições, das finais. Então, lógico, para o Bahia, são realidades diferentes. Agora, a proposta que o Flamengo fez foi muito boa. 1 ano de contrato, mantendo o salário. Ele não quis, que é o direito dele também. Acho que ele buscou uma situação até muito confortável, porque é um time que não está em competição internacional em 2024. Então ele vai ter uma temporada com o Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Brasileirão, menos jogos, né? Então é mais tranquilo. Vai ser festejado, com toda certeza. Vai trabalhar com um técnico que ele conhece. Pelas informações dos companheiros aí, vai ganhar mais, né? 2 anos de contrato. Vai morar numa cidade bacana que é Salvador, lá um clima agradável, sempre fazendo um solzinho, calor, não faz frio. Então, acho que é interessante para ele também, bom para todo mundo. Agora é um ciclo que se encerra. Aí muita gente, que faltou respeito. Vem cá, o que o Flamengo tinha mais que fazer? Essa diretoria do Flamengo merece tomar pancada e ser criticada por várias razões, mas dessa vez não. Eles fizeram uma proposta, foram até legais. Temos 1 ano para você. Então o que é respeitar o jogador? É dar tudo que o jogador quer? Não tem cabimento, gente. E a diferença também tem que existir, tem que ficar clara entre ele e o Bruno Henrique. O Bruno Henrique agora, no dia 30, fez 33. Ele, no dia 10 de abril, faz 35. O Bruno Henrique, no último dia de contrato dele, terá acabado de... Daqui a 3 anos, aproximadamente, ele vai completar 36 e encerra o contrato no dia seguinte. O Everton Ribeiro, se renovasse com o Flamengo por 1 ano, ele faria 36 e 100 dias depois ele faz... Ele vai terminar o contrato e 100 dias depois ele faria 36 anos. Então, até o término dos 2 contratos, o que o Flamengo acionou para o Bruno Henrique, que eu achei exagerado também, 3 anos, acho muito. O que ofereceu ao Everton Ribeiro é muito próximo, em termos de faixa etária que o cara vai ter ao final de contrato. Muito parecido, diferença desses 100 dias, 3 meses. Então, eu acho que não entendo por que tanto barulho. Tem também uma questão política, né? Eu acho o seguinte, a gente tem que criticar quando é para criticar. Mas não dá para criticar alguém, ou um jogador, ou um clube, ou um dirigente incondicionalmente. Eles fizeram certo.
Quando renovaram em 2021, antes da final da Libertadores com o Palmeiras, com o Felipe Luiz e os dois Diegos, foi um erro. Isso foi muito criticado. Dessa vez, o que? Esperou o final da temporada, faz uma avaliação com outro técnico, ainda mais que ele troca de técnico toda hora, né? E chega com a conclusão: não, a gente quer o Everton Ribeiro, por mais um ano. No final do ano, estiver bem, a gente negocia uma renovação. Ele preferiu um outro caminho, tem todo o direito, fica na história do clube, com todos os agradecimentos, a torcida o respeita, gosta dele e tudo mais, e segue o caminho dele, natural. Quando o Felipe Melo saiu do Palmeiras, ele foi desligado logo depois de levantar uma Taça Libertadores. Ganhou outra esse ano. Tem alguém no Palmeiras chorando porque o Felipe Melo foi campeão por outro time? Então, se amanhã o Everton Ribeiro brilhar e conquistar títulos pelo Bahia, sorte dele. É a vida que segue. É a vida que segue. Dois pontos, Danilo. Um é esse aí que o Mauro falou, né? O Palmeiras é o clube brasileiro que sabe muito bem fazer isso, né? Tem sabido fazer. É um cara muito importante, Felipe Melo, outros jogadores que passaram lá e que foram embora também, o William Bigode e tal. Mas chega uma hora, ó, deu, tchau, vai embora e beleza. O Flamengo até então tinha mais dificuldade de fazer isso. Fez agora com o Everton Ribeiro. E a outra questão para você é, nesse mercado que parece bem aquecido nesse começo de temporada, a ponto de a gente estar falando agora do Corinthians super endividado que está contratando, o Bahia entra na jogada. Não é um jogador qualquer o Everton Ribeiro, mesmo já com 35 anos e tudo mais, é um jogador bem importante. Então, e o Bahia entrou, pumba, vamos trazer esse cara. É um, como dizem os modernos, um player interessante o Bahia agora, né, nesse mercado. Pois é, e ainda tem a questão, né, como o Mauro falou, é importante, é uma contratação de impacto do Everton Ribeiro, e mais do que isso, o Bahia é um time que consegue se estruturar a ponto de negar propostas pelos seus destaques, como aconteceu com o caso do Cauli, que era um jogador que o Palmeiras claramente se mostrou interessado, o próprio Cauli se mostrou interessado em defender o Palmeiras, mas o Bahia conseguiu falar, não vamos vender, se você quiser comprar aqui, a multa e acabou. Então o Bahia, ele é um exemplo de um time que agora vai mudar a sua postura no mercado, e não só na hora de contratar, mas também na hora de vender os seus destaques, vai ser muito mais difícil tirar. É um projeto muito interessante e eu concordo com o que o Mauro falou em relação à reestruturação. O Palmeiras hoje a gente usa de exemplo, porque o Palmeiras está vencendo aí desde 2015 ganhou a Copa do Brasil, mas nessa margem, nessa sequência desde 2020, vamos usar aí desde a chegada do Abel ali, e com um time em reestruturação constante. Então saiu o Felipe Melo, saiu o William Bigode, como você falou, um pouco lá atrás tinha saído o Fernando Praz. É um time, o Jailson foi liberado, o Tabata foi contratado, não deu certo e foi mandado embora. O Palmeiras, ele consegue fazer essa reestruturação mantendo o esqueleto dos jogadores, dos principais jogadores. Agora teve a renovação do Marcos Rocha por mais um ano, teve a renovação do Lomba também, que é um goleiro reserva. Então você vai pegando esses jogadores que já estão um pouco mais no fim da carreira, e tem que conversar de uma forma diferente, porque o mais importante é o seu clube a longo prazo, é o projeto esportivo, e não a idolatria que tem o jogador. Por exemplo, o Casares, que a gente viu a entrevista dele, que ele deu no programa do Hernan aqui no UOL mesmo, ele falou, não, a gente trouxe o Pato, é bacana, porque ele fez um negócio pra gente, agora ele tá de volta no mercado. O clube não tem que pensar em colocar ninguém de volta para o mercado, o clube não tem que pensar em empregar ninguém por conta da idolatria, pode até depois que acabar a carreira, oferecer um projeto, olha, vem cá, faz um estágio ali, faz um estágio acolá, mas nada que vá comprometer a folha salarial, nada que vai tirar o clube do rumo para você poder ter um projeto esportivo vencedor. E aí, nesse meio campo, até me impressiona o Flamengo ter feito esse movimento por conta dos últimos anos, né, de renovações que a gente já via que não era muito o caminho correto, mas também pelo Tite, né? Quando o Tite chegou, que muita gente falou e tal, o Tite tem uma dificuldade de largar os jogadores que ele gosta, o Tite tem uma dificuldade de mudar quando o time está precisando ser mudado e tal. E no Flamengo ele já chegou ali mostrando que ele conseguiria fazer essas alterações, e agora nessa janela ele liberou, ele não, né, mas ele certamente fez parte da decisão de deixar o Everton Ribeiro ir embora, porque se o Tite quisesse chegar ali no Marcos Braz, no Landim e falar, puta, eu preciso, me dá 2, 3 anos com o Everton Ribeiro, não, ele falou, beleza, liberou, e o Everton Ribeiro é um jogador muito bem visto pelo Tite, que foi inclusive para a Copa do Mundo com o Tite, então mostra aí também um sinal de que o Tite também está participando dessa reestruturação de uma maneira diferente do que ele se acostumou a fazer durante a carreira, então é um ponto interessante. Aí é isso que o Mauro falou, Felipe Melo é campeão pelo Fluminense, o Fábio saiu do Cruzeiro depois de tanto tempo, foi campeão também no Fluminense, faz parte do futebol.
A gente precisa de dirigentes, a gente precisa de projetos que coloquem o clube, a saúde financeira do clube, o projeto esportivo do clube, acima dos jogadores e acima de ídolos, eventuais ídolos aí que conquistaram tudo nos últimos anos, mas que chegam em algum momento e não conseguem mais render. É uma decisão até difícil, não é uma decisão fácil você chegar para um jogador e falar, putz, Everton Ribeiro, mas tem que acontecer. Faz parte do futebol, faz parte. Agora eu tenho certeza que o flamenguista vai agradecer por tudo que o Everton Ribeiro fez. E vou até te dizer outra coisa, viu, Tironi? Às vezes é até melhor sair agora, fez um último ano não tão bom, mas tem uma história bonita e tal. Saiu, fez tudo que pôde e agora beleza, segue a vida, cada um sua vida e tá tudo bem. Saiu por cima sem sair daqueles últimos 2, 3 anos que não consegue mais render, que não consegue jogar, que às vezes até mancha um pouco a imagem tão vencedora que tinha o Everton Ribeiro no Flamengo.